Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui desse canal. Eu sou Bernardo Sheibub e hoje o papo é sistema respiratório. Então já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal aqui, beleza? Bora pro vídeo. Então pessoal, o sistema respiratório ele é o sistema responsável por realizar o processo de respiração, né? Que consiste em basicamente duas etapas, né? A inspiração e a expiração. Então, na inspiração, a gente está colocando oxigênio para dentro e na expiração nós estamos jogando gás carbônico para fora, beleza? E como acontecem esses processos fisiologicamente? Bom, para a inspiração poder acontecer, a gente tem que ter primeiro a contração do diafragma, né, que é um músculo que fica logo abaixo aqui das nossas costelas, juntamente com os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as costelas, beleza? Então, esses músculos vão se contrair, né? A contração vai gerar a expansão da caixa torácica. Então, ó, a caixa do tórax ela se expande e aí ocorre uma diminuição da pressão interna e aí que ocorre a entrada de oxigênio. Então, a entrada de oxigênio nos nossos pulmões, né, ela ocorre por diferença de pressão. Então, ocorre uma diminuição da pressão interna e aí o oxigênio consegue penetrar no nosso organismo. Já durante a expiração vai ocorrer justamente o contrário. Então nós vamos ter o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, né? Então, ó, inspirei, na expiração vou ter o relaxamento. E isso vai fazer com que a caixa torácica ela diminua de tamanho, né? Ocorre novamente um aumento da pressão interna. Isso faz com que botemos o gás carbônico para fora. Show de bola? Entendido isso, vamos partir agora para a segunda parte, o caminho que o ar percorre desde o momento em que ele penetra as nossas narinas até o momento em que ele chega aos alvéolos pulmonares. Então o ar, pessoal, o oxigênio, assim como o gás carbônico na volta, ele percorre todo um caminho, né? E esse caminho, né, dentro desse caminho estão justamente os órgãos envolvidos no sistema respiratório. Quais são eles? Primeiro nós temos o nariz, né? No caso, as narinas. Logo depois que o ar penetra pelas narinas, ele passa pela cavidade nasal, beleza? Ou vias aéreas. Daí, ele vai passar pela laringe, seguido da traqueia, e vai chegar, finalmente, aos nossos pulmões, beleza? E aí, dentro dos pulmões, ele vai chegar aos brônquios, passará para os bronquíolos, e aí, finalmente, vai chegar nos alvéolos pulmonares. Então, quais são os órgãos envolvidos nesse processo? Primeiro, o nariz, né, ou as narinas, a cavidade nasal, né, que inclui as vias aéreas, a laringe, a traqueia, e aí nós teremos os pulmões, dentro dos pulmões, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E não podemos também nos esquecer do diafragma e dos músculos intercostais, que têm uma importância extrema no processo de inspiração e de expiração. Show de bola? E agora, por último, vamos entender a essência de todo o processo respiratório. Vamos entender o processo de hematose, que é inclusive um termo que eu citei no vídeo anterior. Lembra que eu falei que o processo de hematose ele é comum aos sistemas respiratório e cardiovascular, ou circulatório? Pois então, vamos entender agora como que acontece esse processo. A hematose, pessoal, acontece graças a um processo de transporte de substâncias chamado de difusão. O que é a difusão? É um tipo de transporte de substâncias que ocorre sem gasto energético, né? Então é um transporte passivo em que ocorre a passagem de substâncias. Então eu tenho aqui dois meios, um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Então ocorre a passagem de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, no intuito de atingir um equilíbrio, beleza? Agora vamos entender na prática como isso funciona. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o objetivo do sistema circulatório é nutrir as células, é levar o sangue arterial, né, um sangue rico em oxigênio até as células? Pois é, de onde que vem esse oxigênio? Justamente, ele vem do meio através do processo de respiração, de inspiração. Então a gente inspira o oxigênio, ele entra, penetra as nossas narinas, chega aos alvéolos pulmonares. E aí lá nos alvéolos vai acontecer esse processo de difusão. Como que isso acontece na prática? Vamos lá. Lembra que eu falei que o sangue, a hematose, ela é esse processo de filtragem do sangue, né? Então pensa comigo.
Ó, eu inspirei, joguei o oxigênio para dentro dos pulmões. Como que esse oxigênio vai chegar no sangue? Justamente pelo processo de difusão, né? Então, a hematose nada mais é do que um processo de difusão. Então, esse oxigênio ele chega aos alvéolos pulmonares e aqui eu tenho a veia pulmonar, né? Que vai levar o sangue rico em oxigênio dos pulmões de volta para o coração, para então ele ser distribuído para os tecidos e células. Então, eu tenho aqui um alvéolo pulmonar cheio de oxigênio e eu tenho aqui a veia pulmonar que está com sangue vazio de oxigênio, ausente de oxigênio. Então vai acontecer esse processo de difusão, né? O oxigênio do alvéolo vai passar para o sangue, né? Ele vai passar de um meio mais concentrado em oxigênio para um meio menos concentrado em oxigênio, beleza? Só um parênteses aqui, pessoal. Eu citei veia pulmonar, né? Porque é a veia pulmonar que vai levar esse sangue rico em oxigênio de volta ao coração para ele ser distribuído. Mas esse processo ele não acontece diretamente entre o alvéolo pulmonar e a veia, e sim entre os capilares, né? Entre o alvéolo pulmonar e o capilar. Lembra que eu falei que no vídeo anterior que existem vasos sanguíneos, né? Que são mais curtinhos, né? Vamos botar assim, menores. A gente tem as veias, as vênulas e os capilares. E nas artérias nós temos as artérias, as arteríolas e os capilares. Pois então, os capilares são os vasos que fazem esse contato direto com a célula, né? Então, na verdade, esse processo vai acontecer entre o capilar sanguíneo e o alvéolo pulmonar, beleza? E aí, dos capilares, vai passar para as vênulas e vai passar para as veias, para a veia pulmonar, no caso. Show de bola? E aí é assim que acontece, né, a passagem de oxigênio do alvéolo pulmonar para a veia pulmonar, para assim esse oxigênio ser distribuído para as nossas células. Show de bola? E o processo inverso, como é que ocorre? Né? Então, depois que a gente inspirou, a gente expira. Então, lembra que eu falei com vocês também no vídeo anterior? Tá? É a importância de assistir o vídeo anterior. Vai lá e assiste. Lembra que eu falei com vocês que o sangue rico em gás carbônico, né, oriundo do metabolismo celular, ele vai chegar ao coração e vai partir para os pulmões para ser filtrado, né? Então, a artéria pulmonar vai levar esse sangue venoso do coração até os pulmões, né? E aí vai acontecer o mesmo processo, né, de difusão. Então, pensa comigo. Um sangue que ele está rico em gás carbônico, né? Só que agora vai acontecer com gás carbônico. Eu falei do processo de difusão com oxigênio, agora ele vai acontecer com gás carbônico. Então eu tenho aqui um sangue rico em gás carbônico dentro da artéria pulmonar. Esse sangue, ele vai passar, no caso, esse gás carbônico, né? Ele vai passar para os alvéolos pulmonares, né? De um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, igual aconteceu com o oxigênio, só que agora com gás carbônico. Então eu tenho aqui um sangue rico em gás carbônico e o alvéolo pulmonar pobre em gás carbônico. Então, esse gás carbônico vai passar do sangue para o alvéolo por um processo de difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E daí que acontece a inspiração, né? O alvéolo recebe, né, esse gás carbônico e daí ele vai percorrer todo o processo de volta até sair pelas narinas, né? Então, do mesmo jeito que o oxigênio entra, percorre todo aquele caminho que eu citei para vocês, o gás carbônico sai percorrendo o mesmo caminho, beleza? Lembrando mais uma vez que as artérias não fazem contato direto com os alvéolos, né? As artérias passam sangue para as arteríolas que passam para os capilares. São os capilares que fazem esse contato direto com os alvéolos, beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e deixa aqui um comentário também, se você gostou desse vídeo. Compartilhe com os amigos, né? Por que não? Vamos espalhar conhecimento, vamos espalhar aí a biologia, a fisiologia. Beleza? Tamo junto, valeu, aquele abraço.